Boa tarde a todos, Sr. Presidente do Congresso, Sr. Presidente da ADFER-CIT, estimados participantes. Antes de passarmos para o almoço, eu gostaria de partilhar convosco umas quantas ideias sobre um desenvolvimento e uma evolução e uma transformação que está em curso na rede ferroviária portuguesa com a introdução do RTMS e do ETCS. É tão importante que alguns de nós a consideramos como a terceira vaga tecnológica da rede ferroviária nacional. E porquê a terceira vaga tecnológica? Porque tivemos uma primeira vaga no fim dos anos 80 e início dos anos 90, com a introdução da sinalização eletrónica e dos sistemas da ATP na rede ferroviária. Há pouco ouvimos falar que há 30 anos teria sido bom termos pensado numa nova linha do Norte, mas há 30 anos estávamos nos níveis mais baixos da equivalente pirâmide Maslow das necessidades básicas da rede ferroviária, ou seja, estávamos ainda no ponto de precisar de incrementar a sinalização e a segurança e de incrementar a eficiência da nossa rede. E, portanto, seria um pouco extemporâneo pensar numa segunda linha quando ainda a nossa rede principal não estava suficientemente eficiente. E recordo-vos que em 85 foi o ano em que aconteceu o terrível acidente de Alcafaz e, portanto, estávamos em níveis relativamente baixos de segurança e esta primeira vaga, ao introduzir sinalização eletrónica, trouxe renovados níveis de segurança, de eficiência, novos modos de exploração e novas tecnologias para a nossa rede ferroviária. Alguns de nós aqui presentes, que eu estou a olhar para eles, temos a sorte de estar presente no setor desde esta altura e tivemos a sorte também de acompanhar a fantástica viagem que a rede ferroviária fez até aos dias de hoje. Seguiu-se, e aqui neste mapa podemos ver o que foi o footprint desta primeira vaga quando se iniciou, grosso modo, o período de intervenção e de resgate do FMI. Tivemos um período em 2011, 2012. Tivemos um conjunto de 20 e tal anos em que se expandiu e se modernizou a rede e se atingiu este footprint. Depois seguiu-se uma segunda fase com a introdução dos CCOs. Em 2004 tínhamos já a rede consideravelmente madura, com algum nível de complexidade técnica, segurança, fiabilidade, e houve que reorganizar e rearranjar o modo de explorar a rede e introduziu-se um novo conceito de reordenamento da exploração da rede ferroviária com a centralização em três, teoricamente na altura o conceito era este, três grandes centros que regrupavam o controlo central que havia anteriormente nos chamados CTCs, eram os Centros de Comando Central regionais que cobriam determinadas zonas e determinadas linhas. E, portanto, tivemos uma segunda vaga tecnológica. E então agora surge a terceira vaga tecnológica da qual eu vos vou falar hoje, com a introdução do RTMS ETCS, eu já irei entrar em detalhes do que são estes dois chavões, que começou em 2018 com a adjudicação e com o lançamento de dois grandes contratos que a Thales ganhou e que começarão por ser implementados na rede, na linha da Beira Alta, na ligação Évora-Caia e na linha de Cascais e que se expandirão com o PNI 2030, que se expandirão para a restante rede. Mas então, o que é o RTMS ETCS de que eu vos estou a falar? Bom, é um sistema padrão para a gestão, para o comando e controle da sinalização ferroviária e que permite evitar esta imagem que aqui tão bem traduzida no slide. E porquê esta necessidade? Porque efetivamente havia na Europa, país a país, regras específicas de sinalização, modos de operação, correntes de tração, bitolas, um conjunto de fatores que tornavam cada rede distinta entre si. Bom, podemos nos perguntar porquê que isto aconteceu assim. Muito simples, porque todas as administrações fizeram desenvolver a sua rede a partir dos seus técnicos locais, dos seus hábitos, com algumas influências, falamos da influência inglesa, falamos na influência francesa, mas com as diferentes influências principais que havia, desenvolveram as suas redes locais que não falavam rigorosamente e que não eram as mesmas especificações das suas redes ao lado. E entre nós e Espanha havia diferenças insanáveis, os comboios não poderiam circular de Portugal para a Espanha, já nem falamos da questão da bitola porque essa não existia, mas havia outro tipo de problemas que impediriam isso. E, portanto, havia pela Europa um amalgamado de regras de funcionamento que tornava as ferrovias como que ilhas
entre si. E, como exemplo, no fim dos anos 80 havia 14 sistemas de controle de circulação diferentes, completamente incompatíveis entre si. Portanto, era impensável aquilo que para nós hoje é básico, que um comboio possa sair daqui e chegar à outra ponta da Europa, o que é a nossa expectativa, era perfeitamente impensável e, aliás, ninguém pensava nisso. O facto é que, nos anos 80, começaram a surgir os conceitos das redes transeuropeias. Falava-se na rede transeuropeia da eletricidade, falava-se na rede transeuropeia do gás, falou-se também na rede transeuropeia dos transportes. E aí deparámos com a rede transeuropeia com tantas limitações e com tantas diferenças entre os países. E foi assim que surgiu, e associada a isso também a questão da liberalização que surgia na altura, estas duas forças forçaram à criação de um conceito que era o conceito da interoperabilidade, em que os comboios poderiam circular entre países. E foi assim que, em 95, 96, surgiu a primeira normalização e as primeiras regras técnicas de um sistema que permitiria normalizar a exploração e a circulação ferroviária em toda a Europa, e em 2001 saiu um outro conjunto de regras, fruto de evoluções e do pensamento sobre o tema, que definiram os critérios de interoperabilidade para as linhas de alta velocidade e para as linhas convencionais. E, portanto, estavam criadas as bases e as fundações para que os comboios pudessem circular livremente pela Europa. Essa estrutura, esse edifício, esse conceito que foi criado chamou-se ERTMS, portanto, um Sistema Europeu Harmonizado de Sinalização e Controle de Velocidade dos Comboios. Tinha 3 grandes componentes. Eu vou começar pela central, que é a que nós abordaremos hoje, que é o ETCS, que é o Sistema Europeu de Controle de Circulação Ferroviária, que nos trazia a interoperabilidade e a circulação, ou seja, eu sei que, respeitando este normativo, eu poderia ter comboios a circular entre as redes em segurança e de modo com as mesmas regras de sinalização. Era um sistema que necessitava de comunicações e, por isso, houve que recorrer e desenvolver uma estrutura de comunicações que suportasse as necessidades deste novo modo de comunicação e que fosse também um standard europeu adotado por todos, que foi o GSMR, e, por fim, numa visão mais de helicóptero da gestão do tráfego, não da circulação, mas da gestão completa do tráfego, o European Train Management Layer, que se traduz num conjunto de regras e normas de gestão de circulação. E, portanto, tínhamos aqui todas as regras para ter um sistema normalizado, que trouxe a possibilidade de interoperabilidade e que trouxe uma outra coisa. Como eu vos disse anteriormente, cada país tinha as suas regras de sinalização. Cada fabricante desenvolvia as soluções de sinalização adaptadas àquele país que não serviam ao país ao lado. Quando se implementava uma tecnologia de sinalização, de algum modo ficava-se refém daquele fornecedor e daquela regra de sinalização. E com o RTMS passámos a ter uma estrutura standardizada em que todos os fornecedores de sinalização fornecem a mesma solução, completamente interoperável do ponto de vista funcional, como do ponto de vista técnico dos equipamentos fornecidos entre todos os fornecedores de tecnologia. Bom, isto é o conceito, há sempre algumas diferenças a ultrapassar, mas o conceito está lá e o caminho está feito e estamos nele, e hoje na rede ferroviária portuguesa estamos a implementar, a introduzir a interoperabilidade gradualmente e faseada na nossa rede. Para responder a diferentes requisitos e a diferentes níveis de necessidade de exploração, o ETCS definiu 3 grandes níveis, que eu não vou aqui entrar em grandes detalhes, mas o primeiro nível, que era o nível em que este sistema standardizado é implementado sobre uma rede já existente, um overlay a uma rede de sinalização e de controle já existente. Um segundo nível em que a comunicação já é direta para o comboio já é praticamente autónomo, já não precisa de sinais, no entanto, questões como a sua localização e a sua integridade continuam a ser da responsabilidade da infraestrutura, mas já temos aqui um nível mais elevado de interoperabilidade, e é este que foi adotado para Portugal, e temos o nível 3, que é um pouco ainda futuro, em que o comboio dispensa completamente todos os equipamentos de via, exceto umas balizas de posicionamento, ele próprio sabe onde está, ele próprio consegue assegurar a sua integridade, recebe as autorizações de movimento e o controle do seu movimento a partir de um centro de gestão central, mas reduzimos muito tudo o que era investimento na infraestrutura, aumentámos a segurança e aumentámos a eficiência, porque nos permite depois, e como sabem hoje, temos a via dividida em bocadinhos,
que eu digo de um modo ligeiro, em bocadinhos são os cantões, que nos definem a granularidade mínima da nossa rede ferroviária e que definem, forçosamente, a quantidade de circulações que eu posso ter. Quando eu passo para um sistema de nível 3, passo a ter, um pouco como os aviões, passo a ter o meu comboio com uma zona de segurança à sua volta que se desloca com ele. E aí consigo otimizar e meter mais comboios na mesma rede sem estar amarrado àquilo que era a antiga definição e granularidade da minha rede ferroviária. Portanto, estamos neste caminho. Como vos disse, na rede ferroviária portuguesa adotámos o nível 2 e é esse que irá ser implementado e que gradualmente irá substituir um sistema anterior designado Convel, que era um sistema de proteção de comboios que permitia ou que assegurava que não eram passados sinais vermelhos, nem era excedida a velocidade definida para aquele troço. E, portanto, temos aqui um conjunto de soluções standardizadas. Vamos substituir o sistema antigo e irá ser feito gradualmente. Tem os seus desafios, que eu irei referir de seguida. Bom, e, portanto, como vos disse, para Portugal foi selecionado o nível 2. Como mecanismo de redundância, mantivemos os sinais, para garantir que, na falha de um sistema, continuamos a ter um mecanismo de fallback que nos permite explorar a circulação e garantimos a harmonização de desempenho e de performance dos sistemas, segurança na exploração, que já vinha atrás e mantemos os mesmos níveis de segurança de exploração, na linguagem técnica o SIL 4, e interoperabilidade entre redes ferroviárias e uma gestão otimizada e capacidade de infraestrutura. Sem dúvida que o ETCS é de todos o melhor compromisso ao dia de hoje, investimento e performance, relativamente ao nível 1, que é mais simples e menos performante, e ao nível 3, que ainda está na fase da concepção. Como é que está a ser feita a implementação do ETCS nível 2 em Portugal? Como já referi, há 3 linhas. Neste momento estamos ao nível da consolidação das especificações técnicas, das suas variáveis e dos parâmetros a aplicar na rede ferroviária nacional, porque a standardização é bonita, mas é facto é que nós na nossa rede temos um conjunto de regras de exploração e agora temos que fazer casar um conceito global e standard para toda a Europa, com as particularidades e as especificidades da rede ferroviária, e há que haver aqui uma convergência de modos de operação. Teremos ensaios da ETCS em laboratório, em curso também, para validar isto, e temos um piloto que irá ser implementado em Évora Caia, que está em preparação e que vai permitir para fazer a consolidação e a validação de todos estes critérios. Com este piloto vamos equipar um troço, a linha de Elvas até à fronteira, antes, uma secção equipado com a solução ETCS, um troço a seguir não equipado e que vai permitir-nos o quê? Permitir-nos integrar a solução ETCS com os encravamentos e com o GSMR e gerir e verificar todos os protocolos de interoperabilidade, ou seja, de transição entre uma zona não supervisionada por ETCS com uma zona supervisionada por ETCS e vice-versa. E, portanto, é neste ponto que nós estamos hoje em termos da implementação do ETCS nível 2, a terceira vaga de transformação tecnológica que nós encontramos no nosso país. E, portanto, o objetivo, como já referi, consolidação das especificações, integração do GSMR com o encravamento eletrónico, verificação da aplicação genérica, verificação da aplicação específica e, como já vos referi, verificar as condições de funcionamento sobreposto com o sistema de proteção de comboios existente, o Convel, com o ETCS e garantir que tudo funciona e tudo é coerente. Como já vos referi, também a questão da infraestrutura e da coexistência. Vejamos, se nós começamos a ter ETCS em 3 linhas, vamos ter comboios que vão ter que circular nestas linhas. Mas será que os comboios vão só circular nestas 3 linhas? Não. Os comboios vão ter que circular naquelas linhas e noutras linhas. Então, como é que nós compatibilizamos isto? Então, há que implementar uma estrutura e uma estratégia de migração. E essa estratégia de migração passa por assegurar que os comboios equipados com o ETCS nível 2 poderão circular nas linhas não equipadas com o ETCS nível 2 com o sistema antigo de proteção que é o Convel. E nessa medida está também em desenvolvimento e faz parte desta grande vaga a criação de um módulo designado STM, um Specific Transmission Module, que não é mais do que um tradutor, falando simplesmente, um tradutor do sistema antigo para o ETCS. E, portanto, passamos a ter comboios equipados com equipamento embarcado
ETCS, com capacidade de ler os equipamentos ETCS e com tradutor ao lado, que está a ser desenvolvido pela indústria nacional, do qual nós fazemos parte, um tradutor que permite esta interoperabilidade. E, portanto, isto lança-nos alguns desafios tecnológicos de integração de novos sistemas, lança-nos a nós, indústria, lança à própria IP desafios processuais ao nível das estratégias de migração e da criação das condições para esta evolução. E, portanto, o que eu vos dizer, temos os sinais, temos encravamentos tal como existem hoje na rede convencional, temos os novos comboios equipados com o sistema ETCS, que é o ETCS embarcado, o European Vital Computer, que tem a sua antena pronta para ler as balizas do ETCS, mas que também tem que ler as balizas do Convel. E por isso está lá o STM, que é o tradutor e que permite compatibilizar, e portanto teremos comboios, os novos comboios que vão ser introduzidos na rede, serão equipados com ETCS, associados a um STM e poderão circular livremente por toda a rede. E por fim, de tudo isto, porquê o ETCS? Bom, como já disse, é uma solução standard com evolução contínua assegurada pela indústria, e portanto temos uma solução standard geograficamente, porque nos permite circular teoricamente pela Europa fora, temos uma solução standard temporalmente, porque este entendimento entre os operadores de infraestruturas e a indústria nos permite ter uma visibilidade que esta solução terá continuidade para os próximos anos, e temos uma questão de continuidade na medida em que, tendo todos os fornecedores de tecnologia sobre o mesmo tipo de soluções, há claramente uma questão de competitividade entre eles e uma otimização dos custos associados a estas soluções. São soluções que neste momento estão já comprovadas em linhas urbanas, em linhas regionais, intercidades, alta velocidade, mercadorias, até mesmo em sistemas de monorail. Traz claramente, como referi, ganhos com o aumento da capacidade, da fiabilidade e da segurança, e é claramente um tema que é evidente na Europa pela sua implementação, que claramente que teve no início algumas dificuldades para a sua implementação. Reparem, com as especificações em 96, estamos agora a implementar em Portugal, e a Europa também acordou para o ETCS há não muito tempo, teve que vencer aqui um conjunto de barreiras. E vejam que havia países como, por exemplo, a França e a Alemanha, que no fim dos anos 90 tinham acabado de implementar outros sistemas de controle de circulação e viram-se confrontados com a necessidade de mudar para um novo sistema. O business case não jogava, portanto houve que não só estabilizar melhor as especificações, houve que haver uma imposição, que a interoperabilidade, os reguladores europeus ficassem sedimentados e ficassem mais consolidados para que os países se vissem de algum modo empurrados a caminhar nesse sentido. E, portanto, hoje o ETCS ultrapassou também já muito as barreiras europeias e passou a ter uma ferramenta a nível mundial, precisamente porque o primeiro parágrafo é o parágrafo fundamental que faz desta solução uma solução interessante para toda a gente. E como exemplo, tales presente na Europa com projetos ETCS nestes países, Portugal orgulhosamente ali representado, e como vos disse, fora da Europa, numa quantidade que não é de todo desprezável, em que países fora da Europa assumiram e escolheram um standard europeu. E, portanto, a rede ferroviária portuguesa, desde os anos 90, não está tão má quanto se pinta por vezes. É verdade que as coisas evoluem, talvez a um ritmo que não é aquele que nós queremos. Hoje foi falado aqui na questão... Eu permito mais uns minutinhos. Foi falado aqui na questão da capitalização tecnológica, e é um facto que desde 90, nós, a Thales em particular, com a implementação da primeira vaga, consolidámos e criámos em Portugal as competências locais que nos permitiram, ao fim de 10 anos, ser reconhecidos pelo grupo e passar a exportar soluções de sinalização e telecomunicações ferroviárias. E, portanto, cumpriu-se. Já na primeira vaga, cumpriu-se o desígnio da industrialização do país e da capitalização destes investimentos. Aqueles investimentos feitos durante aqueles anos serviram para criar competências que geraram riqueza através de projetos de exportação. Mas temos andado a fazer um bocadinho a caça dos projetos internacionais e da capitalização destas competências, que não eram só nossas, não era só ao nível da sinalização. Não, nós, no fim dos anos 90, 2000, 2010, tínhamos toda uma fileira de conhecimento ferroviário de A a Z nos projetos.
Havia em Portugal, que depois, com o início da intervenção do FMI, com o período de resgate e da crise financeira, houve um abrandamento, houve um matar completo do investimento ferroviário que fez com que as empresas tivessem dificuldade em manter as suas competências. Muitos de nós, Thales, por exemplo, e outros, passaram para a exportação para se manterem, para guardarem essas competências, mas andámos a fazer exportação, a caçar isolados. E eu muitas vezes refiro que nós temos que caçar, face às competências que foram criadas e que existem em Portugal, temos que caçar em matilha. E aqui a plataforma ferroviária portuguesa tem um papel importante neste sentido, porque é uma entidade isenta, autónoma, que consegue agrupar todos os players deste cluster ferroviário e que tem um papel fundamental para que consigamos ter, não que a empresa A ou que a empresa B, porque somos todas empresas pequenas, até mesmo nós, dentro do grupo e ao nível nacional, somos uma empresa pequena, vamos ao mercado de exportação e andemos a mendigar migalhas de projetos, quando podíamos ir com uma proposta forte, integrada, financiada e sustentada, com bandeira portuguesa, como fazem os espanhóis. E nós não temos menos que os espanhóis em termos de competências, como fazem os espanhóis, como fazem os alemães, como fazem os turcos, com os seus EPCs que se projetam pelos diferentes mercados internacionais. E, portanto, é um facto que os projetos de investimento ferroviário ajudam a industrializar o país, têm um retorno de competências nesse país que nós não estamos a aproveitar na totalidade. Nós, enquanto entidade, enquanto unidade portuguesa do grupo, trazemos para dentro do grupo alguns dos parceiros locais para os nossos projetos, mas mesmo nós temos alguma dificuldade em, dentro do grupo, faça uma Espanha, faça uma Alemanha com outra dimensão, de nos impormos e de escolhermos para nós os projetos interessantes. Ora, se estivéssemos integrados numa montagem maior, numa montagem de bandeira, em que atacamos planos de investimento e planos de modernização ferroviária em diferentes áreas do mundo que os existem, em que a presença portuguesa está desde a fase do projeto e da concepção dos estudos de procura, dos projetos de via, de catenária, infraestruturas, telecomunicações, operação e manutenção, nós temos tudo isso. E podemos ir, e temos mecanismos de financiamento. O ICEP diz, financiamento não é problema. Portanto, temos tudo para fazer deste cluster ferroviário uma ferramenta de projeção da nossa economia para o exterior. Muito obrigado pelo vosso tempo e desculpa eu ter que chamar. Obrigado.